Já que o homem nasce, cresce e morre, então tudo que ele faz também vai ter que morrer um dia. É um ciclo estranho, assim, né? Porque se você for pensar, por exemplo, o preto. Desde quando o preto deixou de ser luto e virou moda, né? Rainha Vitória, que não tirou o luto, né? Depois que se tornou viúva, e a corte, para agradar a Rainha Vitória, começa a usar o preto também, né? Então, o preto vem dessa era vitoriana, daí vem a Coco Chanel, usa o preto, né? Fica aquele pretinho básico, quer dizer, o que antes era sinônimo de luto, de repente se torna sinônimo de moda, de coringa. A sensação que eu tenho é que a humanidade ela vai até um ponto, depois ela começa a regredir. Depois, sabe, se pensa, por exemplo, sei lá, pensa nos incas, no sistema de drenagem de água, de irrigação que eles têm, tinham, né, que funciona até hoje. Aí você pensa, de repente, sei lá, Idade Média, egípcios. Você começa a fazer comparações, dá a impressão de que a gente foi tão longe durante um período, e daí vem tipo Idade Média. Tudo volta para a caixa, tudo vira especulação. É muito estranho, assim, é como se a gente tivesse um limite do que chegar. Por exemplo, esses tempos atrás eu estava vendo um vídeo. Eu vou te cortar. Diga, corte. Eu vou te cortar porque a gente precisa começar. E às vezes a vida é assim, a vida vem de uma forma abrupta e corta as coisas. Então, assim, começamos o programa de hoje. Tem algumas frases feitas, algumas delas a gente acaba recorrentemente utilizando, né? Uma delas é não tá morto quem peleia. A outra é quem está vivo sempre aparece. E tem uma que eu gosto bastante, que inclusive é um dos melhores nomes de títulos, melhores títulos de filmes que eu já ouvi, que é Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Clarissa Grassi. É uma gratidão estar com você aqui, é uma honra, é uma alegria. De uma forma tão efêmera como a própria vida com tudo que é passageiro, e falar sobre as circunstâncias da passagem humana e o legado que a passagem humana tem de uma forma rica, leve e vívida, é algo que me acalenta. Eu que sou uma pessoa que tenho síndrome do pânico, né? Transtorno do pânico, já trabalhei com isso, já fui terapeutizado e tal, mas significa que eu já passei por tanatofobia. E nesse período que eu estava saindo da tanatofobia, que eu estava recebendo alta da minha terapia, do meu tratamento, foi quando eu tive a curiosa, no primeiro momento curiosa, depois enriquecedora, passagem pela visita guiada a um cemitério, né? Como que isso pode ser algo leve e agradável para as pessoas? Para mim sempre foi, de criança. Eu sempre passeava com vó, com tias, tudo visitando os cemitérios e dos antepassados, das tias, e histórias sendo contadas, mas muito mais relembrando a memória das pessoas através de outras pessoas do que deixar o cemitério contar uma história. É isso? Acontece isso? O cemitério conta histórias pra gente? Conta. É muito intrigante. Tem o Didier Urban, ele fala que os cemitérios são bibliotecas e os túmulos são livros que estão ali para serem lidos. O mais legal disso tudo é que quando a gente vai nesses espaços, nesses cemitérios, principalmente os oitocentistas, que são aqueles abertos no século XIX, você tem todo um discurso visual que, ao contrário de ser feito para os mortos, é feito para os vivos. Então, tem um historiador que eu gosto muito, que é o Fernando Catroga, que é um historiador português. Ele fala que os cemitérios são dispositivos de memória. Então, a maneira com a qual você sepulta aquela pessoa, como você constrói o túmulo dela, os materiais que você utiliza, a mensagem que você escreve, tudo isso, de certa forma, vai falar para os vivos sobre aquele que ali está sepultado. E é muito legal isso, porque é uma possibilidade que a gente tem de acessar o passado de forma
constante. Eu gosto de dizer que o meu trabalho é do fim para que eu parto do fim para o começo, né? Então eu não conto uma história a partir do nascimento, eu conto uma história a partir da morte, né? Então é a morte que vai ser o meu veículo de conhecimento acerca daquela pessoa, a maneira com a qual eu vou trabalhar, a trajetória dela, partindo do lugar onde ela está sepultada para o que ela foi em vida. E é interessante observar aqui, você falou dessa questão da tanatofobia, né? A frase não é exatamente nós que aqui estamos por vós esperamos. Muita gente usa essa frase, mas a original é nós mortos que aqui estamos, nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Então, assim, nós que estamos... Isso está numa entrada de um cemitério, né? É, na Capela de Évora, em Portugal, que é a Capela dos Ossos, né? Então, nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos, né? Então é um memento mori, né? Uma forma de dizer a vida é finita, ela é breve, hoje você está vivo, amanhã não estará mais, né? E é muito louco isso porque a gente tem uma cultura de acobertar, de invisibilizar a morte. A morte é um tabu muito grande. E principalmente aqui no Brasil, né? Eu tive a oportunidade de ir para o México no Dia dos Mortos e eu fiquei assim maravilhada, porque eu falei, meu Deus do céu, esse, né? Esse é um dos sonhos que eu tenho, que é vivenciar isso. É maravilhoso. E assim, eu com toda a minha cabeça aberta, de quem faz visita guiada, de quem se dedica à pesquisa dos mortos, eu fiquei meio chocada quando eu fui no cemitério em Mixque, que é um cemitério asteca, de origem asteca, mas obviamente muito católico, com uma igreja maravilhosa dentro e tal. Quando eu vi aquelas pessoas, assim, aquela multidão dentro do cemitério, quando eu vi gente tocando violão, cantando, filmando, tinha um show de música no terreno do lado do cemitério. Eu fiquei chocada, eu achei aquilo um desrespeito, sabe? Mas eu falei, tá, mas é desrespeito? Não, não é. É a minha visão de alguém que está acostumado a ver o cemitério como um lugar de silêncio, como um lugar de respeito, né? Que se choca ao ver a alegria daquelas pessoas naquele momento, naquele espaço, pela crença que elas têm, que elas estão sendo visitadas pelos entes queridos. Quer dizer, como que eu vou ficar triste numa data que as pessoas que eu mais amei, que já se foram, estão me visitando? Né? A gente teve uma coisa muito assim, e eu vejo muito quando as visitas acontecem, sempre tem aquele que vai lá postar pra quê? Vai num orfanato cuidar das crianças, vai no hospital visitar os doentes, deixem os mortos em paz, deixem os mortos descansarem. Quer dizer, como se fosse um grande dormitório ali e qualquer coisa que eu falasse mais alto fosse despertar. Mas entre incomodar os mortos, relembrando suas trajetórias e esquecê-los definitivamente, qual é o maior desrespeito, né? Mas a gente tem essa coisa muito imbricada, assim, de você não pode sorrir num cemitério. As crianças são maravilhosas, né? Porque elas são a gente sem esses filtros chatos que a vida vai colocando, que a sociedade vai impondo. A criança que habita em mim tá assim, né? É isso mesmo. E assim, eles entram, eles começam a correr, começam a olhar para dentro dos túmulos, olha, não sei o que e tal. É um espaço como outro qualquer. E os cemitérios que são um pouquinho mais verticalizados, assim, com túmulos para cima, eles são muito convidativos. Eu, criança, brincava de esconde-esconde, polícia e ladrão. Justamente. Imagina, né? E daí as pessoas ficam, ai meu Deus, olha o respeito. Qual que é a falta de respeito? É um espaço como outro qualquer. Né? Mas a gente tem essa coisa do catolicismo muito imbricada, assim, tipo, o próprio Dia de Finados. Ele não foi um dia para celebrar os mortos. Qual que é a diferença entre nós e o México? Na verdade, os astecas e os maias, eles usaram uma data que tinha a ver com uma época de colheita, portanto, de alegria, né, de fartura e tal, que eles acreditavam que esses espíritos vinham, eles sincretizaram dentro de finados para manter a cultura deles viva, a crença deles viva. Então é muito louco que você vai no Zócalo, lá naquela praça central da Cidade do México, você entra na catedral, que obviamente foi construída em cima
dos túmulos dos imperadores e afins, né, do Império Azteca, você vê altares dos mortos dentro das capelas. Você vê o Papa de caveirinha, os bispos, toda a família lá, toda de caveirinha. Você pensa, poxa, houve um sincretismo, né? Mas esse sincretismo foi, na verdade, uma tentativa de manter a data. Por quê? E a crença. Finados em si foi uma data criada para a gente não esquecer de rezar pelos mortos, pela salvação dos mortos. Então, é muito sisudo isso, né? O abade Odilon, lá de Cluny, na França, ele cria a data de finados entre, não sei se século XII ou século XI. E ele usa o dia seguinte, é o dia de Todos os Santos, é o dia de se rezar pelos mortos, porque rezar pelos mortos estava totalmente imbricado na salvação daquela alma. Porque, com certeza, se não tivesse ido ao inferno, aquela alma estaria no purgatório. Acho que eu já via nesse código, né? E você rezar por alguém que está no purgatório, você está diminuindo o score, né? Que essa pessoa tem que purgar ali. Então, muito sisudo, muito fechado. Diferente de você ir numa casa mexicana e ver eles montarem o altar durante o final do mês de outubro, ali, da metade para frente, eles vão colocando todas as comidas que o morto gostava, se ele fumava, o cigarro, o charuto, bebidas, tem lugares que eles põem roupas, retratos dos mortos, é um reviver constantemente a sua ancestralidade, o seu passado, as suas raízes, né? E é muito interessante a forma como eles colocam a questão do morto esquecido, porque o morto esquecido, aquele que não é lembrado, que não é celebrado, o que acontece com ele? Ele desaparece, ele vai para um tipo de umbral. A animação da Pixar, né? O Coco, A Vida é uma Festa. É exatamente aquilo. Aquilo me explodiu, assim, no final do filme. O difícil é que, assim, você vê a cultura muito retratada ali, muito bem retratada, mas é difícil você conseguir entender todas as referências, né? Então, por exemplo, quando ele entra no túmulo ali, no mausoléu, e tem um caminho de pétalas de cravo de defunto, que a gente chama, que lá eles chamam de cempasútil, o cempasútil, para eles, tem o odor dele chama os mortos. Então, eles fazem o caminho com essas flores, com essas pétalas, até a entrada, para que o morto saiba até onde ele tem que ir para acessar o altar dos mortos, para se alimentar daquilo que os familiares colocaram para ele, né? Essa cultura mexicana, ela é muito voltada para essa cultura própria ali, local, né? Sim. E eu não quero entrar em polêmicas, a proposta não é essa, longe disso, né? Pelo contrário, é enriquecer e mostrar esse colorido cultural, né? Todas as entrevistas é uma das minhas diretrizes aqui do programa nosso. Mas assim, essa confusão toda que se faz em termos de religiões, né? Como a Igreja Católica, que fala do purgatório, é a mesma religião que séculos antes falava de reencarnação, né? Quer dizer, vai mudando os códigos, ele vai se adequando, vai se apropriando, vai alterando, aí para não perder abre possibilidades de ordens específicas, tem toda uma questão de controle, e se mistura com o governo e com tudo mais. Isso é inevitável, a gente fatalmente está inserido nisso, nesse resíduo histórico, né? Mas culturalmente, que é o que me interessa muito mais, nesse aspecto, por exemplo, a igreja mesmo católica lá, ela não diz, diferente da igreja católica brasileira, que condena, por exemplo, veladamente a Umbanda, que faz oferendas e tudo mais, lá não, né? Lá é pertinente fazer isso. Aqui, se eu levar no túmulo dos meus avós um prato de comida, levar um violão lá, cantar uma música que minha avó gostava, se minha família vê isso, vai falar, cara, você tá maluco? Sente, né? Isso aí exatamente isso. Porque o cemitério para nós aqui, ele virou um lugar de silêncio, ele virou um lugar de... Eu até imagino que as visitas guiadas têm um pouco desse tom, esse solene. É interessante porque quando as pessoas entram no cemitério, elas entram muito caladas, muito receosas, todo mundo se entreolhando, assim. E quando o pessoal sai, eles estão soltos, assim, sabe? Tão descontraídos, muda o tom você vê do grupo mesmo, né? Porque a ideia é essa, é desmistificar, né? Agora, e a visita ela não acaba ali na saída.
Porque assim como um bom filme, uma boa peça, quando acaba, você sai e continua levando aquilo, né? Como um caminho com aroma de pétalas de cravos, assim, que aquele vai te conduzindo internamente a outras reflexões. É né? justamente subsidiar as pessoas com conhecimento que elas possam usar para ler qualquer outro cemitério, qualquer outro local de morte, por assim dizer, né? É interessante que as pessoas elas têm uma coisa assim... Se você for olhar o próprio conceito de turismo cemiterial, que eles chamam de necroturismo ou dark tourism, não tem nada de negro. O necro, você não vai ver um morto, você vai ver a edificação na qual o morto foi sepultado, você não vai ver ossos, pedaços de gente, nada disso. Necroturismo ou dark tourism... ok, eu vou, sei lá, em Auschwitz. Isso, para mim, é necroturismo, porque você está indo num lugar de um cenário de morte coletiva, de uma tragédia. É terrível. Ou visitar o IML. Fazer um tour pelo IML, vivenciar um momento pós-mortem muito próximo da vida, né? Diferente de um cemitério, né? Porque o cemitério ele funciona como um repositório de corpos, mas não corpos expostos, não corpos que perderam a vida ali, que foram encaminhados ali por uma questão de salubridade. Então, assim, a ideia é justamente trazer tudo que existe de informação nesse espaço, porque ele vai falar sobre a cidade, sobre as pessoas, sobre as crenças, sobre a economia, os ciclos migratórios, técnicas construtivas, modismos, religiosidade, tudo isso fica impregnado. E não só do morto, mas daqueles que estão olhando o morto, né? Porque a partir do momento que você tem um mausoléu com, sei lá, mármore Carrara, com uma arquitetura, né, mais diferenciada e tal, não está falando só do morto, está falando das condições da família que concebeu aquilo. A não ser que seja algo que hoje acho que é menos usual, quando o morto em vida programa como que vai ser a estética. Tem disso. Ainda existe ainda isso. Existe, mas o mais importante que eu acho interessante sempre trazer à tona para as pessoas, e na tua época eu acho que já tinha, que você fez a visita há praticamente 12 anos atrás, né? Foram as primeiras visitas que eu fiz. Mas eu sempre faço uma palestra no início, porque eu não quero que as pessoas entrem no cemitério sem saberem exatamente o que aquele espaço representa, se ele continua sendo ampliado ou instaurado em outros lugares. Porque o que acontece? Essa maneira de se sepultar tem muito a ver com a nossa visão de morte, que é a maneira com a qual a gente lida com a morte ao longo do tempo. E isso é muito cíclico no ser humano. Quando você olha ao longo prazo, você vê que a gente vive momentos de afastamento e de aproximação da morte, quando você pega um período bem grande de tempo. E é preciso que as pessoas entendam que cada época vai ter a sua peculiaridade na maneira de sepultar. Então, por exemplo, quando a gente fala de tipologias de cemitério, eu estou falando de recortes cronológicos diferentes. O cemitério oitocentista, que é esse inaugurado no século XIX, depois da proibição do enterro dentro das igrejas, ele vai trazer esse discurso visual muito forte. Mas ele é um reflexo do quê? Do higienismo, dos médicos e pensadores, enfim, que viam no sepultamento dentro da igreja um vetor para as epidemias. Então, eles fazem com que os mortos passem a ser sepultados em cemitérios fora do quadro urbano, num lugar alto, com um bom regime de ventos, em covas individuais, para que essa contaminação fique fora da cidade, né? Só que, com o passar do tempo, esse higienismo, esse mesmo que tira o morto de dentro da igreja, do sepultamento na igreja, ele vai levar o moribundo para onde? Para o hospital. Antes, os doentes eram tratados em casa. Então, a pessoa muitas vezes morria em casa. Quem ia no hospital era o desvalido, aquele que não tinha a quem recorrer. O higienismo passa a destinar todos os doentes ao hospital, porque é um ambiente asséptico, controlado, como um lugar que você pudesse, de certa forma, conter aquele poder contaminador da morte, né? E assim como a vida na questão da maternidade. Também. Né? Também, assim como você morria, nascia-se em casa, né? Também por uma questão talvez de higiene mesmo, né? De saneamento.
Justamente para surgiram você as poder maternidades, oferecer para a criança, para o recém-nascido, tudo aquilo que há de mais moderno, assim, em intervenção, né? Mas porque aí se fosse falar de morte mesmo, vida e morte, nascimento e morte, se for para um hospital que atenda as duas coisas, que tenha maternidade e tenha a circunstância de um pronto atendimento ou um centro cirúrgico mais bem elaborado, é capaz até fiquei curioso, mas acho que no balanço do dia, o número de nascimentos e de mortes naquele mesmo podem se equivaler de pode repente, se equivaler, né? É o equilíbrio da vida, né? O único problema dessa mudança é que você começa a medicalizar demais a morte. Então, a morte ela torna-se um elemento contaminador. Falar sobre ela, frequentar espaços onde ela está presente é como se te contaminasse, te impregnasse de uma noção de finitude. Porque a morte é uma afronta à nossa racionalidade. Né? Hoje eu acho quase que inadmissível. Eu não vai lembro pra a última Lua. vez que eu vi um velório dentro de uma casa. Agora é proibido, né? Depois da pandemia. Quer dizer, mais um elemento nesse processo com relação a entender a morte. E daí, né? assim, como tem todo esse lado contaminador, você vai ficando cada vez mais restrito ao hospital. Como que era a morte até pouco tempo atrás? Vamos falar antes da pandemia. As pessoas morriam numa UTI, sozinhas, ligadas em 1.500 aparelhos, distante da família. Para você entrar nessa UTI, você tinha que se paramentar inteiro, depois tinha que... Né? Então, assim, como o moribundo contamina muito, o vivo contamina o moribundo, né? E essa nossa visão também foi passada para os cemitérios. Porque o cemitério oitocentista, ele vem impregnado do quê? De uma visão religiosa. Então, como eu não posso mais sepultar na igreja, eu vou sepultar no cemitério, mas eu vou encher esses túmulos de símbolos que falam sobre a minha crença na ressurreição. Né? Então, eu vou construir aqueles túmulos com, por exemplo, as virtudes teologais, que eram as virtudes do bom cristão, fé, esperança e caridade, são muito retratadas nesses cemitérios, cenas bíblicas, né? A Pietà que segura o Cristo morto, ou o Cristo que bate a porta, são passagens bíblicas que nos aproximam da vida de Cristo e, de certa forma, criam uma certa... similaridade de situação, né? Porque a Maria é a mãe que perde o filho, assim como tantas mães também perdem, né? E com essa visão higienista, com esse afastamento que lentamente vai acontecendo, a gente passa a ter uma visão muito racional da morte. O catolicismo deixa de ser a religião oficial do Estado, vem o Estado laico, os cemitérios são secularizados, ou seja, passam a receber todo tipo de pessoa independente de crença. Tudo isso vai mudando. E vão surgir outras tipologias de cemitérios, sempre colocando os mortos cada vez mais fora da cidade. Se a gente for pensar nos cemitérios parques, cemitérios jardins, eles foram concebidos no momento que eles estavam fora do quadro urbano. Né? Os oitocentistas, a gente aguenta eles no centro da cidade porque a cidade cresceu em torno deles. E eles são murados, né? Então, quando chega o jardim, o vertical, eles vêm muito racionais. Por que as pessoas geralmente gostam de cemitério jardim ou parque? Você fala assim, por que você gosta? Sei lá, porque é um lugar verde, é natureza. E de repente ela escorrega e fala, nem parece um cemitério. Que interessante, você gosta do cemitério parque ou do cemitério jardim porque ele não parece o que ele é. Então você vê uma negação da morte. Né? E ele vem numa configuração muito diferente do cemitério oitocentista, porque nesse cemitério oitocentista você entra e você vê os túmulos, eles competem em cores, em arranjos, em ornamentos, em referências arquitetônicas. Quando você vai num cemitério parque, se você não souber onde a pessoa está sepultada, você não acha ela, porque é tudo igual. Né? Não, você tem que ir na secretaria e perguntar, né? Aí vai ter a quadra tal, letra tal, número tal. Você pode, de repente, sei lá, ir num cemitério como, por exemplo, o Morumbi, que é onde o Ayrton Senna está sepultado. Você pode ver até que tem mais flores no túmulo dele, mas se você não souber, você vai passar batido pelo túmulo dele, sem saber. Se você não parar, olhar, ler quem está ali. Então é uma coisa diferente, é uma configuração visual diferente. E... a gente vem o vertical, que é o mesmo crescimento da cidade, quer dizer, a racionalização do uso do solo. Você sobrepõe casas para ter um uso mais racional do solo.
No cemitério acontece a mesma coisa, você sobrepõe gavetas, moradas eternas para ter um uso mais racional desse solo. Então é interessante ver como o cemitério, de certa forma, ele vai acompanhando a progressão da cidade. No século XIX... O crematório é o quê para você? Então, o crematório é o último passo. Porque daí o que acontece? Quando a gente olha essas questões ligadas à morte, são de períodos muito longos. Você até vê alguma mudança de hábito, mas é tudo muito sutil durante um longo período. Se você olhar hoje a questão da cremação, ela está sendo um retorno do morto à casa, à cidade. Principalmente à casa das pessoas, porque a pessoa pode dispor daquelas cinzas e levar para sua casa. Né? Então, se você olha num longo período de tempo, você tem, nos primórdios da Roma Antiga, acreditava-se que o espírito ficava preso ao corpo. E essa relação com a morte vai dar origem a várias leis romanas. Por isso que os advogados estudam o direito romano, eles acabam tendo contato com o livro do Fustel de Coulanges, que é a cidade antiga, que fala de como os mortos acabavam edificando e controlando, de certa forma, assim, as leis, né? Então, eles eram sepultados nos terrenos das casas, porque acreditava-se que o espírito não se separava do corpo. E tinha toda uma relação que os vivos deveriam ter, geração após geração, no sentido de cultuar aquele morto, de dar de comer e de beber, de exaltá-lo, para que ele fosse uma fonte de proteção para a família e não de assombração, de logro, enfim. Com a lei das 12 tábuas, que é de 600 a.C., uma das tábuas determina que os mortos sejam sepultados extra urbe. Então, eles saem da cidade e vão para as vias de acesso da cidade. Com o cristianismo, surge a crença de que ser sepultado próximo ao túmulo de um santo ou de um mártir é um critério de salvação no dia do juízo final. Então, as pessoas passam a ser sepultadas perto desses túmulos, que ao longo do tempo vão receber edificações religiosas. Então você vai ter igrejas em cemitérios com sepultamentos ad sanctus, que é junto ao santo. Quando vem o higienismo, no século XIX, ele começa a combater essa contiguidade de mortos e vivos e abre o cemitério expulsando os mortos da cidade mais uma vez. Só que a cidade cresce, cerca esses cemitérios, né? E começam a vir outras tipologias de cemitério, até que, de repente, a cremação começa a vir com força. E a cremação é justamente a gente voltar àquele início, onde você podia ter o morto em casa. Por quê? A cinza não contamina, não cheira, é móvel, porque se você se muda, você pode levar a urna junto, você pode dar inúmeros destinos às cinzas, desde prensar um disco de vinil com uma setlist escolhida, pintar um quadro de cinza, fazer uma joia com as cinzas, você pode fazer até cerâmica, né? Eu brinco, eu falo que eu vou fazer um trato com a minha mãe, que daí eu faço uma xícara e tomo café com ela pro resto da minha vida, né? Se ela for antes de Toda mim. brincadeira traz um fundo de verdade. Né? É verdade isso. É uma forma que você tem de continuar convivendo com a pessoa, né? Então, você vê esse movimento da cremação, mas ainda é algo muito sutil, vai demorar um longo período até que isso se... Eu vi já, por exemplo, no meu trabalho lá no serviço funerário, eu já vi uma pessoa dizer assim, a visão dela com relação à cremação: minha mãe não é cachorro para ser cremado. Então, na cabeça dela, o pet deve ser cremado, a mãe dela não. Então, você tem todas essas questões culturais ainda no meio que influenciam também a adoção ou não de uma nova prática, né? Eu ouvi outro dia da minha mãe, ela se referindo a ela mesma, assim: eu não quero ser cremada, eu quero ir para o cemitério. Como se essa opção significasse alguma coisa. Até porque, até pouco tempo atrás, a igreja não chegava a proibir, mas ela condenava a cremação. Hoje ela já aceita a cremação, mas coloca que os restos, né, as cinzas, devem ser depositadas em cemitérios. Porque tem aquela coisa, eu creio na ressurreição dos mortos, né? Ou seja, aquele que está ali, ele um dia vai levantar. E tem aquele negócio do pó viestes, ao pó voltarás. Você pode ser muito, como é que eu vou dizer assim, muito rígido nesse cumprimento, ou não. Cara, né? como é complicado não polemizar, né, sobre isso, né? E
Assim, Mas... deixa eu fazer um preâmbulo para quem está vendo, porque, me desculpem, eu não apresentei devidamente, né? Essa mulher aqui, eu acho que tem alguns que chamam ela de maluca, ou sei lá, exótica pelo menos, né? Ela faz... Assim, fizemos todo um TCC aqui no início, todo um trabalho mais acadêmico quase, né? Mas eu quero desmontar um pouquinho esse academicismo. É assim que se fala? Academicismo? Academicismo. E falar um pouquinho mais com a pessoa. Ela ficou famosa em Curitiba, onde a gente está gravando o podcast, ela é notória por fazer visitas guiadas em cemitérios. No cemitério municipal de Curitiba, no da Água Verde também se faz visita guiada. Ainda não consegui estender meus domínios, mas tenho planos. Tá, isso 10 anos atrás eu a conheci numa visita guiada, e aquilo me marcou muito, porque eu sempre gostei de cemitérios, como eu falei antes. E eu lembro, inclusive, de boa parte do trajetório, a gente entrar no cemitério municipal e ir para a esquerda, daí volta para a direita, vai até o túmulo da Maria Bueno, vai lá por dentro, chega, em dado momento me marcou muito o túmulo do Barão do Cerro Azul, que fica ao lado da família Requião, certo? Procede? Sim. Não fiz mais pesquisa sobre isso. Essa é a minha formação que ficou de 10 anos atrás. Daí passa lá por aquela... pirâmide que você muito condena, assim. A pirâmide dos Glasser. E vai finalizar lá na frente, lá na parte mais alta, no Belarmino e Gabriela. Ainda é esse trajetório? Não. Já na verdade... mudou? Ou tem desenhos? Tem desenhos, né? Porque quando você fez a visita era tudo um projeto, eu ainda me dedicava à comunicação, era um hobby, né? Uma grande paixão minha. Tá, então volta um pouquinho mais no tempo. Como que você deu isso? Assim, você não falou um dia assim, vou fazer vestibular, vou estudar... Você se formou em quê? Comunicação? Eu me formei em RP, né? Relações Relações Públicas. E vou trabalhar com um cemitério, vou trabalhar com a Cidade dos Mortos. Não era isso que você queria. Você queria... Não. Tem gente, sim, eu queria ser maquinista de trem, astronauta, ser arqueólogo, estudar dinossauros, eu virar ufólogo. Essas coisas você sonha para a vida. Você sonhava uma outra coisa. Eu sonhava ser médica. Médica. Né? Mas eu acho que tem um contexto importante nisso tudo, que foi o fato de eu perder a minha avó aos 8 anos de idade. E eu conviver os últimos 9 meses de vida dela no dia a dia com ela. E nessa época eu tinha 8 anos, a minha mãe, eu era caçula de 4 filhos, 3 homens e eu. E a minha mãe não tinha... É diferente hoje em dia que tem creche, que tem um monte de coisa, que você deixa na casa de um, na casa de outro. Então, eu estava muito próxima à minha mãe nesse processo todo, né? E quando eu perdi a minha avó, foi a primeira vez que eu fui ao cemitério municipal. Então, assim, eu acho que eu tive um luto não precoce, mas muito nova. E esse luto foi vivido de uma forma muito natural. Eu não fui privada de viver esse luto, de entender a finitude humana. Eu fui no velório, estive no enterro, e eu acho que isso, de certa forma, desenhou uma visão de morte, um relacionamento com a morte, eu diria saudável, no sentido de que, ok, faz parte da vida. A gente pode perder alguém, né? Eu não fui suprimida, porque, por exemplo, tem muita gente que não gosta de levar criança em velório. Aí diz, o vovô viajou. Pô, o vovô sumiu. Cadê ele? Vocês estão me enganando. Onde é que está o vovô? Ele virou estrelinha por quê? Ele me largou aqui sozinho? Quer dizer, eu sempre falo que a criança ela é um papel em branco. Ela vai receber aquela informação da maneira com a qual você escrever. Se você escrever de forma suave, vai ser natural para ela. A gente subestima demais a inteligência da criança, né? Ela tem uma percepção muito boa disso tudo. E então tem que tratar com naturalidade. Ser tirado desse contexto não vai ajudar. Ao contrário, pode só levar essa criança a ter um pânico da morte, a ter outras questões, né, que podem se desenvolver. E eu vivi isso tudo muito naturalmente. E eu gostava de ir em cemitério, porque eu achava que era um lugar bonito, cheio de escultura, sempre fui muito curiosa, me perguntava muito sobre quem eram aquelas pessoas, o que elas tinham feito ali e tal, mas era uma coisa assim que não tinha relevância na minha vida. E
como relações públicas já, porque eu desisti de fazer medicina, eu achei que eu não ia conseguir passar no vestibular. Eu fui contratada por um cemitério particular para fazer um material institucional. E nesse material tinha um pedaço de uma tese de doutorado sobre arte tumular. E eu falei, nossa, eu não sou a única louca que gosta de cemitério, tem todo um segmento de pesquisa sobre isso. E depois de ler aquele material, eu peguei 5 rolos de filme e fui para o cemitério. E falei, eu quero tirar foto. Fiquei com toda aquela coisa da arte tumular, da arquitetura, da morte burguesa, né? Toda aquela parte acadêmica na cabeça. E fui, tirei os 5 rolos num dia, o que era, para a época, um assombro, né? Hoje em dia não é nada, com a fotografia digital. E eu fiz muita foto de detalhe, de escultura. E quando eu mostrava para as pessoas, a reação era quase sempre assim, nossa, que bonito, em que praça que fica? Uhum. Eu falava, não fica numa praça, fica no cemitério. Ah, não, pelo amor de Deus, que horror, que tétrico, que lúgubre, que isso, que aquilo, que não sei o quê. Pô, mas cadê o bonito que você achou? Não, pare com isso, né? Eu entendi que as pessoas não conseguiam enxergar aquela beleza pelo simples fato de eu dizer que estava num cemitério. E que se eu fizesse uma abordagem mais detalhada, mais detalhista, sem contextualizar aqueles túmulos, eu poderia tentar trazer um novo olhar. E daí eu comecei a pesquisar, descobri que o cemitério estava prestes a fazer 150 anos e veio a ideia de fazer um livro com 54 esculturas fotografadas, descontextualizando do túmulo, que eu dei o nome de Um Olhar à Arte no Silêncio. E ali começou a minha história com o cemitério. Quer dizer, um olhar muito mais estético, arquitetônico? Da simbologia. Do que cultural, no sentido da vida do morto ali. Porque eu não falava do morto. Uhum. Eu só falava da simbologia, dos santos, da iconografia deles e tal. E esse olhar que começou inicialmente na escultura, buscando as famílias para tentar entender a história daquele túmulo, se tinha algum fato por trás e tal, eu comecei a conhecer os personagens que moravam naqueles túmulos. Então foi um olhar da estética para a habitação, digamos assim. Daqui a pouco comecei a olhar a vizinhança, daqui a pouco eu vi que o cemitério era uma cidade, uma microcidade, uma necrópole, uma cidade dos mortos. E eu fui me apaixonando por aquilo, entrei na Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, lia muito a respeito, porque o legal do cemitério é que você não tem uma limitação de área, todas as áreas, de certa forma, convergem para o cemitério de uma ou outra forma. E, de repente, lá por 2010, mais ou menos, 2009, entre 2008 e 2010, eu morei em Santa Catarina. Eu trabalhava numa empresa de reflorestamento e eu era responsável pelo marketing e comunicação. E, aliás, o livro foi um dos motivos que levaram à minha contratação, porque eles disseram, poxa, ela vende bem o cemitério, ela deve vender bem qualquer coisa, né? Tipo, na comunicação. E, só que, assim, eu gostava muito do meu trabalho, mas eu não me adaptei à cidade. E daí eu fui para terapia e tal. Daí, na terapia, um dia, minha psicóloga chegou para mim e falou assim, Clarissa, se você visse... Quando você fala do seu trabalho, se colocasse um espelho, você visse você falando do seu trabalho, você falando do cemitério, você ia entender que está na hora de tomar uma decisão. Mas, poxa, não existe... Eu não sei se nós tivemos a mesma terapeuta, mas eu ouvi isso e isso muda a vida da gente. Muda. Só que assim, procura-se analista cemiterial, ou venha desvendar o além conosco. Não tem, né? Daí o que eu pensei? Naturalmente, as pessoas que eu conhecia e que eram envolvidos em pesquisa eram pessoas da área acadêmica. Então eu falei, bom, vou buscar um mestrado, um doutorado. E já meio que as coisas acontecem juntas. Eu fiz um projeto, porque daí eu comecei a conhecer a história de Curitiba através das minhas pesquisas. Uma história que eu não conhecia. Quem tinha sido Cândido de Abreu, quem foi a Maria Bueno, quem foi o Barão do Cerro Azul, o que foi a Revolução Federalista e por aí vai. E daí eu falei, poxa, eu preciso contar isso, né? Veio a ideia de fazer um guia de visitação. Só que o guia é algo que é limitado, né? Você entra, eu entrei no mecenato subsidiado com o primeiro livro, o guia também, mas você tem aquela coisa, você tem que dizer quantas páginas tem, quantas laudas você vai dedicar a cada assunto, e isso sempre foi muito ruim para mim. E daí veio a ideia, eu falei, poxa, e se eu tentasse uma visita, né? Eu falo das pessoas, eu posso mudar, eu posso acrescentar,
enfim, eu vou ter uma liberdade que eu não tenho no livro. Então, em paralelo a tudo isso, né, eu comecei a fazer as visitas guiadas, que era uma ação totalmente despretensiosa, uma vontade de compartilhar o resultado das pesquisas, né? E fui tentar um mestrado, né? Só que cemitério também não é bem visto na academia, né? Então eu tive bastante dificuldade para conseguir um orientador, entrar num programa que aceitassem o cemitério como objeto de pesquisa, porque inclusive eu cheguei a ser eliminada de uma banca do mestrado, já tendo feito prova, projeto, tudo, porque disseram para mim que cemitério não era objeto de pesquisa sociológica, porque eu estava fazendo dentro da sociologia da fotografia. Então, assim, eu já sabia o que eu queria fazer, eu tinha que achar um programa que se encaixasse naquilo, né? Então, você vai enfrentar esse tabu em todos os momentos, mas daquele ano de 2011, que eu fiz a primeira visita durante a corrente cultural, em 2012 eu fiz de novo. Aí em 2013, liberaram para que eu fizesse as visitas no cemitério de uma forma mais tranquila, porque antes era muito burocrático, eu conseguia uma autorização para fazer uma atividade gratuita, né? Uma atividade que era voluntária, mas era difícil de fazer. E daí eu comecei a fazer mais visitas, e daí eu sempre tive muito premente que eu precisava trazer a memória de Curitiba às pessoas através do cemitério. Então, quase tudo que eu fazia, então tinha sarau de poesia, Emílio de Menezes, membro da Academia Brasileira de Letras, vamos falar sobre ele, vamos ler as poesias dele ao pé do túmulo dele, do Emiliano Perneta, né, da Helena Collodi, sempre nessa pegada assim, de tentar trazer esses feitos, essas memórias, essas trajetórias para as pessoas. E chegou num ponto que eu terminei o mestrado, eu lancei o guia de visitação. As visitas acabaram chamando a atenção da Fundação Cultural na época, que, tramitando a lei de tombamento municipal, abriram um edital para inventariar as referências arquitetônicas. Eu fiquei bem louca, né? Eu falei, não, quero participar. Fui lá, fotografei os 5.743 túmulos do cemitério, criamos uma tipologia classificatória, sabe? Eu queria dar método para a coisa. E, de repente, acabou, já entre 2013 e 2015, eu tentei implantar as visitas partindo da prefeitura, né? Eu queria fazer uma parceria com a prefeitura, mas eu também precisava sobreviver. Eu fiz um projeto, mas não deu certo naquela época. Daí, quando o Greca assumiu a prefeitura, eu já o conhecia lá da época do primeiro livro, que eu fui pedir apoio para ele no sentido de que ele solicitasse, ele era deputado na época, que ele pedisse o tombamento do cemitério. E ele pediu realmente, mas foi uma coisa que acabou atravancando, porque na época era só a nível estadual o tombamento. E eu apresentei o mesmo projeto para ele. Falei, eu gostaria muito de trabalhar com isso, de oferecer as visitas, e já era... assim, já tinha uma relevância grande. Eu já tinha sido colunista da Gazeta do Povo, no obituário. Participava de programas de rádio, né? Entrevistado. Está Greca, aqui hoje, inclusive. O Greca prontamente falou, não, vamos lá. Você vai para a Fundação Cultural de Curitiba, você vai trabalhar... Daí, assim, me refestelei, né? Porque eu estava totalmente focada nas visitas. E nessa época, inclusive, eu comecei a pesquisar já o Água Verde para estender para lá. Então eu tinha um planejamento de visitas que era uma visita diurna, que era padrão, e daí assim, cada vez que você pesquisa um morto, que você descobre uma informação, entra uma coisinha diferente na visita. Então ela vai se moldando no tempo com o conhecimento que eu fui adquirindo, né? E fui consolidando alguns trajetos, né? E eu passei a oferecer também a noturna, que era o mesmo trajeto da diurna, só que noturna, e as temáticas. Aí as temáticas eram um assunto em específico, por exemplo, mulheres pioneiras. Quem foram as mulheres pioneiras em Curitiba? Quem foram os principais empresários, os músicos, os artistas visuais? Eu fiz uma até de futebol, Revolução Federalista, 130 anos da Catedral. E isso tudo em um cemitério? Em um cemitério. Então, aquilo se abriu assim para mim. E eu assim, ralei muito e fiz um calendário super intenso. De 2017 a 2019, eu tinha feito eu fiz as visitas, deu 7.000 participantes.
nesse ínterim, né? Daí veio um convite da secretária municipal do Meio Ambiente, a Marilza, para que eu assumisse o departamento de serviços especiais, que é justamente o Serviço Funerário Municipal e a divisão de cemitérios. Dentro de uma leitura de que, para tocar um departamento tão sensível, porque realmente a gente lida com perdas, com pessoas que estão perdidas, perde-se um ente querido, você se perde junto naquele momento, você fica, né? Então, é um trabalho intenso e, na visão dela, tinha que ser uma pessoa que gostasse muito daquilo, para poder conduzir bem. Quer dizer, nesse momento, já, acho que é muito antes disso, você viu que esse era o teu caminho. Esse era o meu caminho, eu queria trabalhar com isso. Estou em casa. E, de certa forma, aquilo virou meu trabalho. A visita se tornou um trabalho. Você tem quase que uma aliança voltada para isso. Né? Aqui. É tudo temático, né? Mas... Vocês veem porque a gente percebe os detalhes. Aqui, toda né? a caveirinha, nada fica, né? Nada passa batido nesse podcast. E daí eu assumi o departamento e 6 meses depois veio a pandemia. Né? E a pandemia foi uma fissura grande em tudo isso. Não foram só os 2 anos que eu passei sem poder fazer visita, mas principalmente tudo aquilo que a gente tinha progredido em relação a essa visão de morte, regrediu. Porque daí veio de novo aquela sensação de... Porque a proximidade com o doente do Covid era a possibilidade de se infectar. Aquela coisa de ensacar os corpos, tudo aquilo que a gente tinha progredido em relação a cuidado paliativo, home care, humanizar UTIs, tudo isso regrediu, né? Então, agora a gente retoma, sem perder aquele olhar, né? Um pouco daquele olhar mais humanizado em relação à morte, mas ainda com essa sensação, porque é muito interessante você ver como as pessoas lidam de forma igual a esses eventos pandêmicos. Se você pegar relatos de epidemias de varíola, cólera mórbida, enfim, febre amarela, você vai ver que as pessoas acabam reagindo da mesma forma como nós reagimos nesse ínterim aí de 2020 até 2022. Tem os negacionistas, tem aqueles que se desesperam, os que não querem tomar vacina, os que correm tomar, e é cíclico, sabe? Parece que a gente está sempre, de certa forma, retornando a um ponto que já foi passado, né? Que já foi vivido no passado. Mas eu acho que assim, eu fui extremamente feliz no sentido de que eu pude transformar minha paixão no meu trabalho. Mas tem um ônus, né? Quando você é apaixonado pelo seu trabalho, a tua carga de trabalho fica insana, porque você não quer nada menos que o melhor, né? Então você tem uma cobrança muito grande. E o que eu fiz, na verdade, foi carregar o que eu já fazia na fundação e acumular com o cargo de diretora do departamento. Então... você é esquisita mesmo, dá pra... E workaholic da morte, né? Isso que é o pior, né? Eu sempre brinco que o meu epitáfio vai ser assim, enfim, definitivamente aqui, entendeu? Porque eu sou a viva que passa mais tempo com os mortos. Quando você falou assim, quando a gente agendou o horário aqui, eu vou sair do cemitério e vou pra aí, né? Em períodos que tem filmes de zumbis, de Walking Dead e tudo mais. É uma frase... É muito curiosa. Engraçado. Onde é que você tá? Tô no cemitério. Mas onde você considera a sua segunda casa? O cemitério, né? Então, eu brinco que eu tenho a vista mais bonita de Curitiba, porque a minha sala dá pro túmulo da Maria Bueno e eu tenho uma vista bem bonita do cemitério. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente vai chegar na Maria Bueno... Desculpa, é meio inevitável. Seria uma bobagem a gente não citar a Maria Bueno e correlatas a Maria Bueno. Vou fazer uma pergunta um pouco pessoal e responda como você se sentir melhor. Esse período todo que você vivencia nos teus estudos, pelos cemitérios, pelas pessoas que morreram e circunstancialmente as pessoas que estão sepultando pessoas que morreram e acolhendo essas histórias, você mudou tua religiosidade? Não, sabe por quê? Eu sempre, eu brinco, eu fui criada dentro do catolicismo, mas eu brinco que eu sou, como é que, agora até me fugiu a palavra, mas eu sou
quando a gente fala que é uma coisa... Nossa, fugiu realmente a palavra. É multidisciplinar. Tá. Minha religiosidade é multidisciplinar. Ecumênica, eu ia falar. Mas é que ecumênica parece tão sisudo. Tá. Mas eu acho assim, todas as religiões, elas se tocam em muitos pontos. Até mesmo aquelas que, historicamente, têm uma certa rixa, digamos assim, né? Tem um certo conflito, por exemplo, islâmicos e israelitas. Eles têm crenças muito, hábitos, por exemplo, com cemitérios diferentes. Você veja, ambos, israelitas e muçulmanos, islâmicos, eles lavam o morto antes de sepultar. Né? Eles têm toda uma oração que é feita, tem todo um preparo do corpo. Então, tem coisas, por exemplo, o israelita ele não sobrepõe sepultamento, ele não exuma, o muçulmano também. A diferença é que o muçulmano ele vai ser preparado na mesquita e ele vai ser colocado diretamente no solo. Não se usa caixão. O judeu tem um caixão específico, com a estrela de Davi. Mas assim, você vê que todas elas se tocam em muitos pontos. Então, eu acho assim, Deus é Deus, né? Ele é o cara. Eu acho que o mais importante é você ter uma crença. Você precisa crer em algo que transcenda o meramente concreto, racional. E eu acho que ele é tão múltiplo, tão Deus, que seria muito egoísmo fazê-lo caber numa caixinha só, sabe? Então... eu acho que ele se espraia, de certa forma, nas mais diversas religiões e crenças. E há um pouco dele em tudo isso. E o ser humano, sendo cada um conjunto de crenças, de visões singulares, eu acho natural que ele se identifique com A, B ou C. Então ele vai buscar algo que seja mais próximo a ele, né? E a gente vê que todas essas questões religiosas, elas vêm realmente de uma diferenciação de olhares. Então, não, eu não... por exemplo, Lutero não concordava com a venda das indulgências plenárias, ele foi lá e fundou o protestantismo. Ele não concordava com a questão da crença nos santos, né? Então, você vê que vão se capilarizando aí em diversas visões, mas que no âmago delas, elas conversam muito entre si. Então, eu acho assim, eu tenho crenças em muitos aspectos de diversas religiões, por isso que eu não gosto de fechar, digamos assim, a minha religiosidade de uma só forma. Você sabe que os padres não vão concordar com você, né? Não, com certeza não. Porque os sistemas de crenças eles estão a serviço de seus próprios sistemas de crenças, né? Mas a democracia da morte ela transcende isso, né? Ela é igual para todos. A dor para quem fica, né? Ela pode ser maior ou menor, mas há uma dor, né? A indiferença sobre a morte talvez, caso haja uma indiferença, talvez há um indício patológico aí, né, que deveria ser observado. Né? As pessoas falam muito, mas como que você vê a morte e tal? Eu falei, olha, eu acho que a morte é o que dá sentido à vida. Porque a finitude, ela te obriga a não ficar no automático. Enquanto você tem em vista a sua finitude, você sabe que se você entrar no automático, um dia pode ser o último. E daí acabou. Sem pensar em depois, em ressurreição, reencarnação, sei lá. Deixando tudo isso de lado. Você vai terminar num modo automático. Então, quando você tem em mente que o que a gente vive é finito, eu acredito que oportuniza você dar um olhar com mais qualidade para a sua vida. Mais qualidade para as suas relações. Eu lembro que quando eu fui morar em Santa Catarina, eu pegava ônibus direto e... estrada com muito caminhão, bitrem, repleto de tora, muito acidente de estrada e tal. E eu adotei o hábito de dizer sempre para minha mãe, quando eu me despedia dela, eu te amo. Uhum. Sabe? Porque podia ser que acontecesse alguma coisa comigo naquela viagem, ou com ela enquanto eu estivesse fora. Então, era importante demonstrar aquilo. E eu acho que é mais ou menos por aí.
Não que a gente tenha que ficar pensando todo dia, ai, nossa, será que esse foi meu último dia? Não é isso. Mas entender que nada é eterno e que quanto mais no automático a gente vive, menos a gente sente o viver, né? A gente fica tão no automático que daí é aquelas coisas. A gente começa a dar importância, geralmente, para esse tipo de situação de uma forma inversa. Porque quando você está no automático, você só começa a se tocar a hora que você começa a esquecer as coisas que você fez. Ah, pô, tô com um problema de memória, porque eu não lembro se eu botei a chave. Por quê? Porque você foi no automático. Eu escovei ou não escovei o dente, eu fechei ou não fechei a porta. E daí quando você começa a esquecer essas coisas, fala, pô, tô ficando velho. Não, é que a gente tá no automático. E você faz aquilo de uma forma, né? O dia, o que muda na vida da gente com o passar do tempo? Porque de repente parece que ele faz assim. É justamente um conjunto de hábitos que fazem com que o nosso tempo parece que passe mais rápido, né? Porque a gente tem tudo isso, até a nossa rotina no trabalho. E né? passa rápido, assim, a gente comenta muito isso, né? Pô, de adulto agora, assim, a vida tá passando mais rápido quando eu era criança. Eu falei, sim, quando você era criança, você passava uma tarde de 3, 4 horas de duração, né? Brincando, fazendo 10 coisas diferentes por 15 minutos cada coisa, 20 minutos, meia hora você estava de saco cheio, jogar bola, aí agora eu vou fazer isso, agora eu vou brincar, não sei o quê. Então você tinha uma tarde rica de atividades que, lógico, parecia que o tempo expandia. E a gente, na vida adulta, você faz uma única coisa o dia inteiro por muito tempo. Aí é a sensação de que o tempo passa rápido, não. É a sensação de que a gente está fazendo pouco. Aquela mesma é engraçado coisa. assim, porque o teu trabalho vai versar muito sobre coisas que não mudam. Todo dia você volta para o teu escritório e o objeto do teu estudo está lá, te esperando. E está crescendo. Está crescendo, mas e se atualizando de certa forma, né? E algumas coisas talvez sendo retiradas de campo ali, do espaço, né? Mas ainda assim é muito lento, né? Essa mudança no teu objeto de estudo. É lento, mas ao mesmo tempo assim... eu sempre falo, o São Francisco de Paula, que é o mais antigo de Curitiba, ele tem, que é o meu objeto, né, minha paixão, ele tem 5.743 túmulos. Portanto, ele tem 5.743 famílias, de certa forma, aglutinadas ali. Se eu considerar que cada família pode ter um elemento interessante a ser dito, eu tenho 5.743 possibilidades. Se eu partir para as trajetórias, porque às vezes no mesmo túmulo você tem 2 pessoas de relevância, né? Aí lascou, porque são 96 mil. E hoje pode ir alguém, amanhã, e, sabe? E é interessante, por exemplo, esses dias morreu o Dr. Gerves, que era um procurador do município, pessoa com a qual eu tive contato lá na época, antes de 2006, que foi quando eu lancei o primeiro livro, porque eu fui pedir autorização para fotografar o túmulo da família dele. Então, sabe, e esses dias ele faleceu, assim como faleceram muitas pessoas que eu conheci, né? Então, tem toda essa dinâmica, assim, é algo que está sempre crescendo. E por mais que eu tenha, são mais de 20 anos de pesquisa, andado esse cemitério inúmeras vezes. Tem momentos que eu olho e falo, eu já tinha olhado isso aqui antes? Porque cada vez que você entra imbuído de uma busca diferente. Ou de um olhar, ou o teu ânimo aquele dia te faz olhar para coisas mais tristes, mais alegres, mais coloridas, mais preto e brancas. Sabe? Cada momento, cada entrada me desvela um lugar diferente. Um olhar diferente. E tem certas coisas que com certeza eu já vi e eu esqueci também, porque, né, eu brinco que o meu HD do além tá cheio de informação, né? Os túmulos do HD interno teu estão ocupados ali. Esses dias eu fiz uma visita guiada noturna e foi um menino. Ele falou assim, mas como é que você faz? Acho que ele tinha 7 anos. Como é que você faz para lembrar tudo isso? Eu falei, eu sou como o professor que dá a mesma matéria sempre, ele sempre vai lembrar disso. Ah, mas tem tanta coisa. Eu falei, mas tem tantas outras que eu também já esqueci. E tem outras tantas que eu continuo lembrando. Então é um vai e vem de informações muito grande, né? Mas no fundo, eu acho que tudo isso, a grande cola para tudo isso, é a paixão pelo descobrir, pelo pesquisar. Porque eu acho que talvez
o fato de eu conseguir transmitir algo que eu gosto tanto, com certeza eu transmito com alegria, né? Esses dias atrás, minha mãe estava internada no hospital, eu nem sabia se ela ia ficar boa ou não, mas eu fui lá e fiz as visitas guiadas, eu falei, não, agora é, sabe? E naquele momento eu consegui ficar mais leve, sabe? Daquela preocupação. Então eu brinco que é como se me plugasse na tomada, aquilo que recarrega as minhas energias. E como é uma coisa tão boa para mim, eu acho que eu acabo contaminando os outros com aquele olhar, com aquela forma de enxergar as coisas. E quando a gente gosta, a gente não pesa a mão. Quando a gente gosta, a gente quer mostrar o lado mais bonito. Claro, tem problema? Tem. A gente fala, olha, tem A, B, C, é tão difícil e tal, mas olha, veja que coisa bonita, veja isso, veja aquilo. Você está sempre contornando as coisas sem deixar de falar da realidade, mas trazendo uma visão positiva. E eu acho que talvez por isso que as visitas persistam tanto e cada dia chegue mais gente, e agora virou um fenômeno de minutos para se inscrever, né? Daí tem gente que reclama, fala, pô, só os amigos da Clarice. Eu falei, olha, quem dera eu tivesse tantos amigos assim, né? Porque a gente abre 240 vagas e vai em 1 minuto. O povo acessa o site, se inscreve, são 60 pessoas por turma, né? Então, acho que esse amor, essa coisa, eu acho que esse é o grande pilar, o grande eixo que faz com que eu consiga, sabe, me sustentar e dar sustento a essa ação. Porque, claro, a gente vai ficando mais velho, o sol vai judiando mais, a caminhada vai ficando mais pesada. Mas quando eu tô ali, parece que nada disso faz diferença. Tem visagem dentro do cemitério? Tem uma aparição? Algum espírito apareceu lá para você? Olha, o máximo que aconteceu comigo foi uma vez que eu estava fazendo uma visita guiada, acho que foi em 2013, eu acho, durante o dia. E eu estava mostrando um túmulo, e enquanto eu estava mostrando o túmulo, olhando, falando, né, dos símbolos e tal, uma mulher veio e me pediu licença. Você me dá licença? Tudo bem, peguei e dei um passo à frente, né? Mas eu falei, poxa, que mal educada, né? A mulher pediu licença, nem olhei para ela, daí eu me virei. E procurei a mulher e não achei. Daí eu falei, não passou uma mulher aqui agora? Deles, que mulher? Eu falei, essa que me pediu licença. Aí todo mundo, não, assombração e tal. Daí eu falei, gente, vamos continuar aqui e tal, não sei o quê. Daí depois eu fiquei pensando, né? Poxa, ela me pediu licença, tá tudo 10, né? Se fosse para ser algo do mal, ela teria posto o pé no meu caminho, sei lá o que aconteceria, mas se o além tá pedindo licença para poder passar, significa que de certa forma eles devem estar pelo menos um pouco satisfeitos com a visita, né? E histórias de outras pessoas, tem ali alguém... Porque assim, a gente vai convergir para Maria Bueno, né? Ela é milagreira mesmo, não é? Eu acho que é. Tem relatos que chegam de agradecimentos ali? Olha, como a minha sala dá para o túmulo dela, eu vivo diariamente momentos de fé das pessoas. Eu vejo pessoas levando seus filhos pequenos para apresentar para Maria Bueno. Às vezes eu estou trabalhando e eu brinco que eu começo a ser rezada, porque as pessoas começam, Pai nosso que estás no céu, santificado, Maria Bueno, nananã, e eu vou escutando aquilo da minha sala, sabe? Então, você vê uma relação das pessoas com ela. E cada exvoto, cada plaquinha, que são milhares que tem ali em volta do túmulo dela, são, de certa forma, a concretização de um agradecimento por algo que ela foi uma intercessora. Tá, deixa eu fazer uma parte aqui para quem está ouvindo, para contextualizar. Maria Bueno foi uma mulher, ela viveu em Curitiba no final do século XIX, ela foi assassinada de uma forma bem violenta. Enfim, a história dela tem suas peculiaridades, né? Tem muita contradição, tem muita coisa, mas ela sepultada, e pela forma com que ela morreu de uma forma violenta, ficou-se uma referência de se visitar o túmulo dela e rezar por ela, e em dado momento rezava-se para que ela intercedesse pelas pessoas.
E normalmente esse tipo de coisa acontece com situações correlacionadas, né? Muitas vezes de violência contra a mulher, né? E você me falou na visita guiada, eu tenho quase certeza que você falou isso para o grupo, duas coisas curiosas. Primeira, que a maior parte das cidades tem cemitérios com mulheres que são, não é adoradas, mas são... São o que a gente chama de milagreiras. Milagreiras, né? Isso era uma circunstância. E a outra curiosidade também é que ao lado do túmulo dessas mulheres, os túmulos próximos também começam a ser reverenciados, né? Ao túmulo do lado da Maria Bueno tem uma criança, se não me engano. Eunice. Ó, viu? Então, como que a gente trata disso dentro dos estudos cemiteriais? A gente chama a devoção dos milagreiros de devoção marginal. Não porque está à margem, que a gente tende a usar o termo marginal como algo ruim, né? Com uma conotação negativa. Mas não. É porque a devoção marginal está à margem de qualquer crivo religioso. Ela é uma devoção da população que institui essa devoção, mantém o milagreiro nessa posição sem qualquer crivo religioso. Todo cemitério grande de cidade tem pelo menos um milagreiro, que ou é uma pessoa de vida muito ilibada, né, muito caridosa, enfim, ou uma pessoa que tem uma morte muito violenta. As mulheres, elas se destacam, mas tem milagreiros homens também. Alguns deles, inclusive, passaram e passam por processo de beatificação. Dentro da Igreja Católica, a Menina Odete, no Rio de Janeiro, que é de São João Batista, o Nelsinho Santana, de Araraquara, eles estão em processo de beatificação. O que acontece com a Maria Bueno é que, à época, a maneira como foi noticiada a morte dela, né, a degola dela, era uma mulher que estava andando à noite. E eles colocam, um jornal coloca assim, Maria Bueno, uma mulher de vida alegre, mas inofensiva, ou seja, já cunhou como uma prostituta. E outro jornal diz, Maria Bueno, a Másia do soldado Diniz. Estão dizendo que ela seria amante do soldado Diniz. Nenhum deles procurou retratar quem era Maria Bueno, o que ela estava fazendo de noite na rua. Simplesmente pelo fato dela estar à noite na rua foi bastante para colocá-la numa posição de prostituta. E já tem até divergência da maneira que se descreve o crime. Um diz que ela foi degolada, outro diz que ela foi quase decapitada. Então você vê que não é uma coisa que teve um aprofundamento, né? Mas a maneira como ela é morta, tudo isso vai gerar uma comoção muito grande das pessoas que passam aí tanto no lugar quanto no túmulo dela, que não era inicialmente ali onde está hoje, e sim na entrada da Praça do Gaúcho, naquela rua da Praça do Gaúcho. Mas não se sabe em que momento ela passa a ser atribuída como uma milagreira. Mas da década de 30, 1930, ela morreu em 1893, né? Em 1930 ela já era consolidada enquanto milagreira, mas com esse lado negativo de ter sido identificada como uma prostituta. Daí a igreja não ter um viés positivo. E assim, também para que você tenha uma beatificação, você tem que ter um milagre comprovado e tudo mais, né? Então veja, na década de 60, os devotos da Maria Bueno se reúnem, conseguem adquirir os 2 lotes que ficam lá na quadra, a primeira quadra do cemitério, constroem o túmulo dela, levam todos os ex-votos para lá. Aí a gente vai ver o túmulo de Eunice, que está ali pertinho, né? Que é 4 túmulos antes da Maria Bueno. E a Eunice, o que a família passou foi que tinha uma zeladora que gostava muito da foto da Eunice, da história, enfim, e que frequentemente pedia coisas para Eunice. E um dia ela foi atendida. E daí essa zeladora do cemitério passou a difundir que Eunice também era uma milagreira. Então, essa proximidade, ela está a 4 túmulos da Maria Bueno. Aí você olha, a foto de uma criança, ela está com uma carinha meio braba, assim, 6 anos. Poxa, que judiação, uma criança de 6 anos. Daí você vai olhar o epitáfio, quem assina são os padrinhos. Cadê os pais dessa menina? O que aconteceu com ela? Coitadinha. Né? É uma coisa que comove, assim, a morte da criança, principalmente no século XX,
ela passa a ser muito mais sentida, porque com os programas de vacinação e tudo mais, as crianças passam a ter uma perspectiva de vida muito maior, né? Sendo que antes a mortalidade infantil era gigantesca. Então, não é que não se sentisse a perda das crianças, mas era algo muito mais comum, né? Então, você passa ali, poxa, vou rezar para ela, vou pedir alguma coisa para ela, e tem esse movimento. E tem cemitérios que realmente você vê. Eu fiz um estudo no cemitério de Araraquara que, assim, andando pouco no cemitério, eu levantei 12 milagreiros. Cara, num cemitério só? Num cemitério só. E nesse cemitério estava o Nelsinho Santana, que o corpo foi exumado e removido, porque quando começa o processo de beatificação, eles retiram, né, os restos mortais, vai para uma igreja e tal. A Maria Bueno não teve essa visão positiva pelo que foi imputado a ela, né, em vida, mas veja, tem algo muito mais interessante que tudo isso. O fato de que a gente vê a Maria Bueno uma mulher branca, muitas vezes retratada de olho azul, quando na verdade ela era uma mulher parda, portanto ela era negra. Então você vê todo um fenômeno através desses milagreiros, né? Porque é uma história oral, é algo que é passado. Eu já ouvi, sei lá, 1000 versões diferentes para a vida da Maria Bueno. Eu sempre me atenho àquilo que é efetivo, que é concreto. Mas não tem gente que chega e fala assim, não, eu vi a imagem, a Maria Bueno apareceu para mim. Olha, eu já vi gente pedir nota para passar no ano, pedir filho, pedir emprego. Eu já vi muitos relatos mesmo. Assim. Então, eu acho que ela é a grande intercessora dos curitibanos aí. E é o papel do santo, com a diferença que o santo, quem faz é a igreja, né? A partir do milagre, mas geralmente quem sugere é a igreja, né? Enquanto que o milagreiro não, é o povo que vai buscá-lo e depois mantê-lo nessa posição. O santo quem faz a igreja a partir do milagre, mas não é porque a igreja diz que o cara é santo que o milagre vai acontecer. Ao contrário, né? Primeiro vem o milagre, para depois vir o santo. É isso? Eu acho que é isso, né? E tem que ser daí dentro dos cânones, enfim, né? Do processo de beatificação. Eu vou amarrar com uma outra coisa, Maria Bueno, segura ela um pouquinho. Corpo incorrupto. Tem registro disso no cemitério? Tem. Isso é muito comum. E veja, você tem explicação científica para isso? Tem científica. Você tem vários processos que o corpo pode passar. Ele pode passar por uma saponificação, que daí ele fica inteiro. Você tem o corpo seco, que é quando ele fica muito parecido com uma múmia, digamos assim. Fica todo ressecado, mas fica inteiro, digamos assim. Tudo vai depender de um conjunto de fatores. Desde a umidade daquele solo, o tipo do solo, as condições com que aquela pessoa faleceu, se ela tomou muito antibiótico ou não, tudo isso vai interferir no processo de decomposição. E é muito interessante quando a gente vê que tudo mora no ponto de vista, ou seja, na maneira com que cada um enxerga aquilo. Eu já vi muita gente dizer, meu Deus, é um santo, o corpo está incorrupto. E eu já vi gente dizer, esse nem a terra quis comer. Então, assim, veja que é sempre uma questão de perspectiva. Mas teve um cemitério no Nordeste, se não me engano, eles descobriram que tinha um elemento mineral na terra que impedia, que atrapalhava o processo de decomposição. Os fungos ali não gostavam. Era um mineral mesmo que deixava muito seco, sabe? Então, daí não prolifera fungo, né? As bactérias, né? Meu pai tinha um primo que ele era coveiro no cemitério Santa Cândida. Ele já faleceu. E eu escutava a história assim de criança, né? Imagina, eu olhava assim para ele e um polaco, né? Um polaco coveiro, imagina, vivendo lá, enterrando do 0 aos 100 anos, né? As pessoas todos os dias abrindo túmulo, fechando túmulo. Antes de ser coveiro, ele era, na vida normal no mundo, pedreiro. Né? Um ofício. Agora os pedreiros gostam de ser chamados, os coveiros gostam de ser chamados de pedreiros. Tem essa nomenclatura. Que eles constroem túmulos, porque não abrem covas. Fazem covas. E eu lembro de uma história assim que quando acontecia de abrir um túmulo, porque veio mais alguém, tem que abrir ali e remover os ossos, às vezes o corpo estava intacto. E a orientação do pároco era, não conta para ninguém, senão a família vai começar a achar que é santo. E vai ter peregrinação. Porque tem isso, né? Tem. Eu tive a oportunidade de ir
a Roma, a gente falou de Roma, né? Fui lá visitar as catacumbas de São Calixto, foi um passeio muito legal. E lá tem, da própria Basílica de São Pedro, tem o corpo de um papa que está ali seco, né? E nessa viagem eu fui a Assis, e tem o corpo tem o túmulo embaixo da igreja lá no São Francisco de Assis, e ao redor dele tem os outros túmulos dos apóstolos, dos discípulos dele, né? E na igreja ao lado, próximo ali, tem o corpo da Santa Clara? Santa Clara, que está incorrupto. E foi a pior experiência sensorial da minha vida visitar esses dois lugares. Dá um ruim muito grande, assim, me dá um ruim ver ela, tá esquisito. Eu olho assim, cara, isso não deveria estar assim, tá fora do normal. Então eu tive essa experiência, assim como fui para Buenos Aires e fui ver a Evita, né, que é exposto o caixão dela, você vê no mausoléu, que é alto, tem a portinha com ali a grade e o caixão fica exposto ali. Os caixões lá eles deixam todos expostos, mas o dela não tá em cima. Então eu visitei o túmulo errado. Não, o túmulo é que assim, ela tá no túmulo que é uma porta dourada, assim, de latão, tem assim uma construção, uma porta com central, dourada, assim, isso só que ela tá abaixo de metros de concreto. Então o guia me enganou ali. Ele falou porque eles têm medo que o corpo dela seja roubado, porque o corpo dela foi passado, eles fizeram todo um processo de embalsamamento e ele não se decompõe, ela é uma boneca. O corpo, tanto que ela foi sepultada uma época na Itália, depois voltou para Buenos Aires, tudo. É muito mais rico do que o guia me ensinou ali, então. Inclusive, o corpo dela ficou escondido na sede de um sindicato e tinha uma menina que brincava de boneca com ela. Que loucura! Porque foi feito todo um processo de embalsamamento mesmo. Tem umas fotos que dá para ver, inclusive quando eles abriram, 30 anos depois da morte dela, assim, pouquíssima coisa se retocar. Ela estava praticamente intacta, mas foi um processo químico mesmo que fizeram com o corpo dela, né? Mas tem tudo isso, assim, tem esse lado, assim, porque eu acho que principalmente durante a Idade Média, o santo, ele era visto, inclusive tinha um comércio negro de partes, de dedinho, mão, pé, coração ia para um lado, não sei o que ia para outro lado, que eles acreditavam que você ter aquela relíquia do santo, de certa forma, te beneficiaria, porque você veja... Um talismã. É que nem o sepultamento de São Francisco de Assis com os outros frades, enfim, é um sepultamento ad sanctus, né? Constrói-se uma igreja, assim como a Basílica de São Pedro, construída sobre o túmulo de Pedro, né? Então, esse princípio aí do cristianismo, né? De ser sepultado próximo ao túmulo do santo, né? Mas, realmente, eu acho assim, essa coisa do corpo incorrupto virou, assim, uma questão de ai, nossa, né? É santo. Durante muito tempo, teve essa crença, né? E é engraçado, porque até hoje, corpo seco, antigamente, quando se abria, não se exumava. Hoje em dia já se dá jeito para exumar, porque você pode manusear o corpo, porque às vezes você precisa usar aquele espaço, daí é uma decisão da família, né? Mas a gente vai ter ainda muitos outros ônus, porque, por exemplo, pouca gente falou, mas nós vamos ter todo um passivo da Covid. Inúmeros corpos sepultados ensacados. E dentro de um saco você não tem o mesmo processo de decomposição, porque não tem troca gasosa, não tem oxigenação como seria um corpo dentro de um caixão, né? Então isso também vai postergar muitos sepultamentos, vai acontecer muitas vezes de se abrir e não se poder exumar. Então tem outros elementos que influenciam, mas que as pessoas tendem a ver esse corpo incorrupto como um sinal divino, isso é fato. Mas daí é o que eu te digo, né? Tem, por exemplo, tem uma construção lá no São Francisco que é um mausoléu que é característico. Inúmeros corpos sepultados ali ficaram secos. Então você vê que é uma coisa da edificação, das condições da edificação, né? Corina Portugal, conhece? Conheço. Ponta Grossa, né? Sabe a história dela? Assassinada pelo marido, e quem defendeu foi o Vicente Machado, que conseguiu livrar o marido
da prisão, inclusive, tinha até um movimento em Ponta Grossa que eles queriam tirar o nome do Vicente Machado de uma avenida, se não me engano, né? Eu tive a gratidão, uma honra incrível, justo nesse período da visita, eu escrevi um roteiro de um curta-metragem chamado Corina Portugal e fui a Ponta Grossa fazer uma pesquisa. Tinha um advogado lá, escreveu um livro sobre a vida dela e a morte dela foi muito próxima do período da Maria Bueno, foi acho que em 1891, eu acho, ou 92, foi muito perto. E uma circunstância não parecida, mas uma mulher de uma idade parecida foi assassinada pelo marido que bebia, né? Uhum. Ele era um farmacêutico, eles moravam em cima da farmácia, era isso? Aí eles tinham uma venda e imputou a culpa no médico da família, porque ela tinha problemas de saúde, era muito frágil e tal. E o marido muito ciumento, né? Acabou matando ela. Foi pedir ajuda pro médico da família. Ele, não, mas o que aconteceu? Um acesso de fúria, fiquei maluco, cheguei em casa bêbado e esfaqueou ela 18 vezes. Uma coisa assim, no quarto. E ele foi proteger o cara, falou, você tem que procurar um advogado. Fui procurar um advogado, Vicente Machado, né? Só que o Vicente Machado concorria à prefeitura, cargo da prefeitura, a ser prefeito na eleição. E o opositor era o médico da família. Aí ele viu a oportunidade de eliminar o adversário, chegou e falou, foi em defesa da honra, porque a mulher, o cara estava traindo ele, então ele matou em defesa da honra. Então tem essa história política por trás. E o Vicente Machado, pois, logo na sequência, torna-se um interventor do estado do Paraná e é um dos caras que está por trás da morte do Barão do Cerro Azul. Atribui-se, né? Atribui-se, sim, pelo menos ele foi conivente, né? Permitiu que isso acontecesse. E duas coisas mais curiosas sobre o Vicente Machado, né? O corpo da Corina Portugal, ela só passou a ser venerada muito tempo depois, porque tiveram que fazer um translado, abrir ela, exumar ela, porque o cemitério, isso foi em 1919, talvez já século XX, já mais de décadas depois, porque tinham que fazer uma relocação no cemitério, o cemitério ia passar para uma modificação, porque ia passar uma rodovia ali, uma estrada, uma rua nova, a rua Avenida Vicente Machado. E quando foram tirar o corpo dela, os coveiros foram falar com o padre. Padre, o corpo dela está incorrupto. E falaram, não, um problema isso aqui. E rápido, não conta para ninguém, mas contaram. E aí começou a haver uma veneração sobre o corpo dela. E tal qual o da Maria Bueno é todo lá visitado, né? Todo cheio de pedidos. E a maior parte dos pedidos, tem as cartas lá. São assim, por favor, peço pela minha filha, porque o marido dela bate nela, peço para que leve ele embora o quanto antes, que termine com a vida dele. Sabe, uns pedidos horrorosos, assim. E são casos muito relacionados à violência da mulher, sabe? Então, é uma forma que a família, preocupada com a filha, né, com a neta, com a prima, a cunhada, a sobrinha, pedir uma intercessão divina para resolver aquela questão, né? Antes que aconteça com essa moça que aconteceu com a Corina Portugal. E a segunda curiosidade sobre o Vicente Machado, aonde que morreu Maria Bueno, em Curitiba? Na Vicente Machado, entre Visconde de Nácar e Visconde do Rio Branco. Então esse homem ele precisa ser estudado. Eu acho que tem a personalidade dele. Ele morreu de câncer de língua, né? Com câncer de língua, assim, ele foi definhando e a esposa dele construiu Está sepultado ali no Francisco de Paula? No São Francisco de Paula, tem um mausoléu de 1907, que é o ano que ele morre. E daí ele morava ali na Coronel Ducídio, esquina com a Conselheiro Araújo? Comendador Araújo. Comendador Araújo. Ali na Praça Espanha. Não, a Comendador é... É para baixo. Assim, ali perto do Sabe do shopping ali, né? Ali tem Shopping Cristal. É a Coronel Ducídio, porque acho que a Comendadora Araújo, se não me engano, a Comendadora Araújo meio que termina por ali. Termina.
Não, é na esquina. É perto do Shopping Novo Batel, é na esquina né? ali da Coronel Dulcídio com, eu acho que com a Comendador. Tinha uma agência do HSBC na esquina grande, oposta. Ali, era uma grife de roupa e tal. Ali era a casa do Vicente Machado. E tem umas coisas assim. E é muito legal, assim, eu gosto quando eu começo a pesquisar. E eu sempre brinco que quando eu vou pesquisar a história de alguém, é como se eu jogasse uma pedrinha no lago e começa a formar aquelas ondas, assim, e aquilo vai se reverberando e as informações vão vindo dos lugares mais inóspitos, assim. De repente, do nada, você tropeça. Eu sei que para você contar essa história, você precisa apurar um pouco mais, que está com as minhas palavras aqui, mas eu posso até providenciar onde eu tenho essas informações para alimentar, porque alimenta muito. Assim como dentro dessa minha pesquisa, uma história que eu gostaria de um dia registrar, assim, adoraria produzir e dirigir um filme, é sobre o resgate do corpo do Barão do Cerro Azul. A desventura que foi isso. A morte dele já foi filmada. A vida e morte, né? O Preço da Paz está aí, é bem legal. Mas o resgate do corpo dele, né? A luta para buscar isso, para preservar a história, o legado dele, é sensacional. Tem matérias disso. E tem uma certa divergência grande aí também de informações sobre como se deu. Por exemplo, aquela carta que é publicada na Gazeta do Povo, acho que é Ordine que publica, ele fala do número sob o qual o barão teria sido enterrado. Na verdade, aquele número seria uma placa, mas não tem nada anotado nela e não convergiria com a data. Seria algo assim, eu não sei se antes ou logo depois da morte dele. Tem umas questões assim que são bem, sabe, tem uma bruma muito grande assim que envolve tudo isso. Tanto que quando o Maurício gravou O Preço da Paz, diz que um bisneto do barão chegou a dar autorização para ele procurar no túmulo, ver se a ossada estava lá, mas demandaria quebrar o piso. Não tem porquê, né? Mas o que eu gosto mesmo do barão foi coisas que depois eu fui descobrindo, né? Quando eu fiz o guia, um geólogo e um arquiteto e uma socióloga trabalharam comigo. E daí eu aprendi com o Antônio Licardo, que é esse geólogo, que aquele mármore que existe no túmulo do Barão é um mármore paranaense, que se forma na região de Itaiacoca, nos Campos Gerais. Então é interessante ver que o grande herói paranaense, né, tem o seu túmulo edificado aí numa escultura de mármore de Itaiacoca, que é esse rajado cinza, e ele não é muito utilizado em arte porque ele tem veios de impureza, e daí quando você pega um veio, você perde o bloco inteiro, né? Mas nesse caso, o dele foi feito assim, e quem esculpiu esse bloco foi o Carlos Riebel, que era um alemão marmorista e professor da Escola de Belas Artes, enfim, né? Então são coisas assim que vão somando, assim, e é um mármore assim cuja formação remonta a quase 1 bilhão de anos. É muito maluco, assim. Cara, que Sendo louco. que o mármore Carrara é de 27 a 30 milhões de anos a formação, né? Então, são coisas assim que você descobre... E, que nem o Lhós português, né? O mausoléu do Tobias de Macedo é Lhós português. Foi feito lá na cidade do Porto e veio de navio para cá. Você vê incrustado no Lhós os fósseis de concha, porque é uma pedra que se forma em regiões onde eram mares, né? Então, fica tudo incrustado, as conchas assim na fachada, você consegue ver depois. Então, assim, é um sem número de informações que você pode trazer. A morte, ela pode trazer tanta informação para nós que ainda estamos vivos, né? Eu não sei se quem estiver assistindo nesse momento em algum lugar lá no futuro vai ter a oportunidade de ter convivido com a gente, né? É um legado, é um tipo de cemitério, né? As redes sociais são potenciais cemitérios. Mas eu acho que são cemitérios destinados ao esquecimento. Porque, veja, a rede social pode dizer muito da pessoa, mas você tem que ter a demanda do acesso para que isso venha à tona. Sim. O que eu falo muito do cemitério, por exemplo, tem o túmulo de um rapaz que morreu aos 32 anos de idade, em 1886. Mas é um túmulo que estava destinado para ser demolido, a gente conseguiu salvar, que o cemitério agora está em processo de tombamento e tal. E eu sempre falo, gente, ele morreu em 1886. Ele não deixou filhos, a mulher dele se casou de novo, a mãe dele faleceu, mas ele está aqui.
A partir do momento que a gente lê o nome dele, que a gente fala da história dele, a gente está revivendo essa memória. E eu acho que o ruim da rede social é que é uma quantidade tão grande de coisas que você primeiro tem que demandar uma busca sobre aquela pessoa e, sei lá, né? O Orkut não existe mais. Não. O Twitter virou X, né? Sei lá, eu fico pensando que também... O ICQ morreu. O ICQ morreu também. Então, talvez porque não ele tenha... não tem um residual material, né? Quando fui visitar o cemitério de São João Batista, no Rio, eu estava fazendo um documentário sobre os 100 anos do voo do 14 bis. Então eu fiz um levantamento sobre o Santos Dumont. E o túmulo dele tem um ícaro, né? Em cima de uma rocha. Né? E parte do corpo dele, quase a totalidade está ali, mas não o corpo inteiro. Porque o coração dele foi fatiado, né, em 3 partes. Tem uma parte que está no Museu Aeroespacial, no Rio de Janeiro mesmo, lá em Campos dos Afonsos, né? E a outra, eu não sei se está em Fazenda Cabangu, onde ele nasceu, ou se está em Santos, onde ele foi... Aliás, onde ele morreu. Eu não tenho certeza, mas foi por um pedido dele. Porque ele dizia assim que o coração dele, né, não pertencia a um lugar só. Então essas histórias elas vão conversando, né? Tem uma desventura, tem uma história do coração do Napoleão Bonaparte, né? Que foi perdido e tal. É muito interessante quando a gente entra, porque é a mesma coisa que Dom Pedro. Não foi o Einstein também que teve Agora o corpo ou o cérebro? O cérebro, parte do cérebro dele foi retirado. O médico legista ficou com ele, foi algo assim, né? Para estudar. Daí depois o filho autorizou, uma coisa assim. Mas tem... Bom, as pessoas não consumiam pó de múmia, elas moíam a múmia, porque o que acontecia? Nas bandagens do processo de mumificação tem muito bactericida. Os elementos que eles usavam no processo de mumificação para justamente conservar aquele corpo. Então, quando as pessoas consumiam o pó de múmia, que elas achavam que era curativo e tal, não era o pó de múmia, mas aquilo que estava impregnado na bandagem, que era um bactericida. Daí, se você tomava um bactericida, você melhorava. Mas tinha gente que acreditava que consumir pó de múmia, que inclusive uma época começou a ter uma escassez aí de múmias no mercado em função disso. Que isso? Então tem assim, tem muitas histórias de pedaços aí de gente que foi para tudo quanto é canto. O próprio Dom Pedro, né, o coração dele ficou em Portugal, o corpo ficou aqui. Tem umas coisas assim, ele visitou o Brasil ano passado, acho que foi, que retrasado, uma coisa assim. A coisa começa a ficar... não querem deixar o morto em paz, como você mesmo não quer deixar aquele pessoal descansar no cemitério, Clarissa. Né? Nós precisamos deixar em paz as pessoas que estão acompanhando a gente, pelo menos por hora, né? A gente vai para os finalmente aqui. Uma última pergunta e aí uma provocaçãozinha. A última pergunta é: quando eu fiz aquele passeio, e pretendo fazer outro com você, aquela visita guiada, você muito bem orientou a não fotografar, porque não há autorização das famílias, né? Quer dizer, existe um direito patrimonial, um direito autoral, porque ao mesmo tempo que é um lugar público, mas tem uma... Os túmulos são particulares. São permissionados a particulares, né? Então, como é que é isso? Ainda é essa regra? Só que assim, em tempos de celular, é muito difícil você conseguir coibir isso e tal. Mas realmente o decreto que regulamenta o cemitério, ele prevê essa proibição, porque apesar de ser um equipamento público, os túmulos são particulares e tem uma questão de direito. Só que hoje em dia realmente está tudo muito difícil em relação a isso, porque você não consegue ter controle. Agora, uma pessoa que dê uso comercial ou falte com respeito pode ser acionada, até porque é um caso de vilipêndio, né? É um caso de desrespeito aos mortos. Então, isso pode acontecer. Mas a gente sempre preza pelo bom senso e, assim, as pessoas que querem desenvolver algum estudo e tal, elas geralmente entram em contato conosco, a gente orienta sobre não fotografar imagens, nomes, algo que possa identificar, fazer planos mais abertos e tal. Sempre tem uma forma de se
de se contornar, porque realmente você buscar todas as famílias, isso eu sei de carteirinha, que é bem ardida. A maior parte do tempo de pesquisa é para você correr atrás da família. Uhum. E com relação à depredação e preservação dos cemitérios, continua ainda problemas de roubos? Tem, mas assim, o que aconteceu? Quando eu assumi, a gente começou a fazer uma obra que já estava prevista, que era para aumentar uma parte de trás do muro de São Francisco de Paula, que em função do desnível em relação à rua, ficava muito fácil das pessoas entrarem. Então a gente aumentou esse muro bastante e colocamos uma concertina telada, que ela é treliçada e ela é toda laminada. E isso coibiu muito os furtos dentro do cemitério. Também tem a questão da muralha digital, né, que tem câmeras que fazem monitoramento. Se a pessoa passar ali, pode estar chovendo, nevando, é acionado e a guarda vai na ocorrência. Então, assim, diminuiu internamente bastante. Isso. Mas o guarda não vai lá porque viu uma senhora pedindo licença lá para passar. Não. Mas a gente tem guarda 24 horas, eles fazem rondas e tudo mais. Porque, assim, uma coisa não exclui a outra. Tem que aumentar o muro, tem que colocar a concertina, tem que ter câmera, mas tem que ter também a presença da guarda 24 horas por dia, né? Diminuiu bastante, mas infelizmente grande parte das esculturas que existiam de bronze e tal, muitas foram levadas aí ao longo dos últimos 15 anos. A sorte, eu considero uma sorte isso, a gente ter conseguido terminar esse processo antes, assim, meio que calhando com o início da pandemia do muro, porque na época da pandemia houve um boom de furto de cabo de qualquer tipo de metal, não era só de bronze. E se o cemitério não estivesse com o muro mais alto, com a concertina, tinha realmente... Porque eles estavam chegando ao ponto de roubar a floreira para pegar a parte de metal da floreira. Daquelas que ficam em praça, banco de praça sendo furtado, fiação. Foi uma parte assim que foi bem tenso. E como o São Francisco é o primeiro, ele tem... essa questão da presença do bronze, desses outros materiais, muito mais forte que os demais cemitérios. Então, há muito mais para ser levado, né? E o trabalho da atuação da guarda também é fundamental. Não dá para ficar sem a guarda. A gente fez um esquema fechando os portões laterais, porque, veja, o São Francisco tem 5 portões. Então, tem trajetos que você faz pelo fundo do cemitério que ninguém vê. Você entrou, saiu, arrancou alguma coisa, levou e não tem nem como ver. São quase 52 mil metros quadrados. Então, é uma área muito grande, muito fácil de se esconder. Então, foi feito um trabalho conjunto com a guarda. A gente fechou, a entrada sempre é pelo portão principal. E daí, pessoas com dificuldade de locomoção, velórios... ou pessoas idosas ligam, a gente abre pontualmente o portão. E daí nas datas de visitação, Dia dos Pais, Dia das Mães, finados, a gente reforça a presença da guarda e abre todos os portões. Maravilha. Vamos para os finalmente aqui. Vamos. Eu, antes de mais nada, quero agradecer a sua presença, o seu tempo, que não é eterno, meu tempo não é eterno, o tempo de quem está assistindo também, agradeço muito por ter dedicado, que é a coisa mais preciosa que a gente tem em vida. Tem um amigo meu que falava assim, quanto mais tempo passa, mais perto da hora do ônibus passar. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Então temos que aproveitar esse tempo que a gente está aqui. Antes que o ônibus passe. Antes que o ônibus chegue, sobe, né? Antes que o barqueiro venha. Né? Então eu agradeço demais a sua presença e peço assim que você, se você tiver alguma sugestão de algum livro ou algum filme, algum autor, alguma coisa que te inspirou e te inspira e possa inspirar quem está assistindo, assim de pronto, algo que você te marcou há muito tempo ou algo mesmo recente, fresquinho que você esteja lendo e consumindo. Bom, eu que agradeço o convite, foi muito bom, muito legal poder falar, discutir, pensar, porque a gente sempre pensa quando conversa, e isso é muito bom. Mas eu vou falar 2 questões assim que eu acho muito interessantes. A primeira é o livro do Saramago, As Intermitências da Morte. É um livro muito interessante. E é uma situação, não vou dar spoiler, vou dizer só o tema central, que de repente numa cidade, naquela cidadezinha, ninguém mais morre.
E o que acontece diante dessa cidade com o fato de que as pessoas que estavam ali, ninguém morre. Pode ficar moribundo, despedaçado, mas não morre. Né? E as consequências disso tudo, incluindo aí uma personificação da morte. Muito legal, muito interessante, até para pensar. Eu sou muito fã do Saramago, não é uma leitura fácil, mas eu sou muito fã dele porque ele tem uma capacidade de pensar no coletivo que é muito ímpar, assim, a maneira como ele retratava isso. E o segundo, a gente até falou durante a conversa, assisti Viva, A Vida é uma Festa, ou Coco, né, como chamaram, como deveria se chamar, e acabou aqui entrando nessa ideia do Viva. Eu acho muito legal, porque eu acho que a gente não precisa estar no México para celebrar a memória dos nossos, daquelas pessoas que foram importantes para nós. E é sobre isso, né? Sobre ter um pertencimento, sobre não esquecer de onde nós viemos, para onde nós vamos, né? E viver tudo isso. Porque são coisas assim que fazem parte assim, do nosso dia a dia. E talvez... também pode ter uma terceira sugestão de filme, que é o Curibito, que foi o vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro, que também conta a história de um rapaz que fazia preparo dos corpos no Japão e como ele é mal visto socialmente em função dessa função que ele tem, né? Dessa profissão que não é digna. Isso faz a gente pensar um pouco, né, sobre essa questão de como as coisas continuam invisíveis, mesmo depois de uma pandemia, mesmo depois de a gente ter perdido milhares e milhares de pessoas, a gente ainda não está pronto para falar da morte abertamente. É isso. Então, sigamos vivendo, tentando entender isso. Agradeço demais mais uma vez. Tudo que tem um começo tem um fim, né? E chegamos ao fim, pelo menos por enquanto. Saúde para a gente brindar a vida. E a vida daqueles que já se foram, que seguem vivendo vida, com a gente. Né? As vida. Que continuam sendo em outros lugares, ou as que ainda são, as que forem. E as que virão. Né? O episódio de hoje contou com a direção e edição de Sérgio Hortêncio. Roteiro, pesquisa e apresentação de Glauber Gorski. O Contato Imediato é uma idealização de Glauber Gorski e Sérgio Hortêncio. Este episódio foi gravado no estúdio da Take Biz. Os contatos e obras citadas estão na descrição do episódio. Se gostou, curta, compartilhe, comente. Nós, além de gostarmos muito de falar, também adoramos ler e ouvir. E se você ou sua empresa quiser apoiar e patrocinar o Contato Imediato, entre em contato com a gente. Fique bem e até a próxima!